Fala pessoal, hoje vamos para mais uma questão de direito penal, especificamente da lei de tortura, que foi cobrada na prova de delegado de polícia de Alagoas 2023. Vamos lá. A caracterização da conduta de submeter pessoa presa a sofrimento mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei como crime de tortura dispensa para seu aperfeiçoamento o especial fim de agir por parte do agente? E aí, pessoal, questão certa ou errada? Questão correta, né, pessoal? Correta. A questão cobrou a exceção, porque, em regra, a lei de tortura exige um especial fim de agir para o cometimento do crime de tortura. A única exceção é essa cobrada na questão, que quando a tortura é equiparada, não é necessário especial fim de agir, conforme decidiu o STJ lá em 2010. Eu trouxe o julgado aqui para vocês. STJ, quinta turma, de 2010, ó, previsto no informativo 433, diz o seguinte: a modalidade de tortura referida no artigo 1º, parágrafo 1º, que é a tortura equiparada, ao contrário das demais, não exige para seu aperfeiçoamento o especial fim de agir por parte do agente, bastando, portanto, para a configuração do crime, o dolo de praticar a conduta descrita no tipo objetivo. Pessoal, eu trouxe também para vocês um resumo da lei de tortura. A lei de tortura é a Lei 9455 de 97 e ela prevê diversos tipos de tortura. Tortura prova, tortura crime, tortura discriminatória, tortura castigo, tortura equiparada e tortura omissão. Vou falar sobre cada uma delas individualmente. A tortura prova é aquela que está prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha A. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter o quê? Informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa é a chamada tortura prova. Já a tortura crime está na linha B, do inciso 1º, que diz que é aquela praticada para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, enquanto que a tortura discriminatória é aquela que está prevista na linha C, que é aquela praticada em razão de discriminação racial ou religiosa. E a tortura castigo, que está na linha, no inciso 2º, que diz que submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Essa é a tortura-castigo. E vamos para a tortura equiparada, que foi objeto da nossa questão. Está no parágrafo 1º do artigo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. E por fim, a tortura ou omissão, está no parágrafo 2º, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. A tortura ou omissão é a única espécie de tortura, modalidade de tortura, que é punida com detenção. Todas as demais espécies de tortura são punidas com reclusão. E aí, para facilitar ainda mais, eu trouxe algumas conclusões que podemos tirar da lei de tortura. 1. Todos os tipos de tortura pressupõem o emprego de violência ou grave ameaça. 2. O sofrimento infligido a outrem pode ser ou físico, ou mental, ou de ambos os modos. 3. Esse é o objeto da nossa questão. Ó. Em regra, as condutas criminalizadas como crime de tortura pressupõem uma finalidade, uma motivação, um especial fim de agir do agente ativo. A única exceção é a prevista no parágrafo 1º do artigo 1º, que foi objeto da nossa questão.
4. Somente a tortura castigo é crime próprio. 5. Somente a tortura omissão é punida com detenção. As demais são punidas com reclusão. 6. As penas serão aumentadas de 1/6 até 1/3 se a tortura for cometida por agente público ou contra criança, gestante, deficiente, adolescente ou maior de 60 anos, ou se a tortura for cometida mediante sequestro. 7. Se a tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. 8. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. 9. A perda da função pública e a interdição para o seu exercício é decorrência o quê? É automática da condenação por tortura. E 10. Apesar de estar previsto na lei, para o STJ, não há obrigatoriedade de ser fixado o regime inicial fechado para os condenados por crime de tortura. Pessoal, esperamos ter auxiliado na compreensão aí. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.